Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ele, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. A Ele, graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que é? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, vamos lá. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam. A leitura vai ser grande, hein? Mas preste atenção nos detalhes. Pode passar. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado, diga comigo, Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Imagina o tamanho, hein? 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava, diga comigo, 60 quilos. Peso de uma pessoa, o peso de um homem ou de uma mulher. 60, só a couraça. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos, só a ponta, somente a ponta, 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, diga comigo, Saul, que era o rei, e todos os israelitas, diga comigo, ficaram atônitos e apavorados. Davi era o filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, eram soldados de Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, 40 dias, então de manhã e de tarde, desafiando o exército de Israel. 40 dias, 80 vezes desafiando
80 vezes desprezando, humilhando o exército de Israel. E é importante que isso é o detalhe que eu quero chamar a atenção, tá? É o detalhe, porque não basta dizer que é de Deus, tem que ter uma fé. Não basta dizer eu sou de Deus, bater no peito, nós devemos buscar realmente uma fé diferente, porque nós estamos falando do exército de Deus, nós estamos falando do povo de Deus, e nós estamos falando da humilhação do povo de Deus, e nós estamos falando que os atônitos e os que ficaram apavorados e também fugiram covardes, também era o povo de Deus. Então a gente pode bater no peito, dizer somos de Deus, mas não vivemos uma fé necessária, uma fé que faça a diferença, uma fé que nos promova, uma fé que traga grandes resultados. É isso. E quando nós ouvimos a palavra, nós estamos alimentando a nossa fé, alimentando o nosso espírito. A quem eu quero ser? A quem eu quero me assemelhar? A grande maioria ou alguns específicos? Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Quero fazer uma observação importante nesse pedaço, porque se você parar na sua casa hoje e meditar no capítulo anterior, nós estamos no capítulo 17, quando você voltar no capítulo anterior, no capítulo 16, você verá Deus enviando o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, para ungí-lo como o próximo rei de Israel. E é uma outra história, enfim, não vou entrar em detalhes. Quem foi ungido? Foi Davi. Foi o filho que foi ungido. Então, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós desprezamos algumas coisas importantes espiritualmente falando. Uma unção, por exemplo. Uma unção com um propósito específico. A unção que ele recebeu para ser rei não mudou absolutamente nada na vida dele. A unção que ele recebeu para ser rei, ele continuou o mesmo Davi, o mesmo filho de Jessé, o menor dos filhos, e ainda continuou sendo desprezado. Inclusive aqui ele já havia sido ungido, e o pai estava mandando ele mais ou menos assim: meu filho, vai lá levar para os seus irmãos que está lá no exército, leva para os seus irmãos esse queijo, esses pães, leva lá para o comandante, leva tal. Ele poderia, talvez, até pela unção e pela importância da unção que ele recebeu, ele poderia até ter se posicionado e falar: eu não sou esse menino, mas não, pai. Viu? O senhor prestou atenção, Deus mandou Samuel vir aqui e me ungir. Não foi meus irmãos que foram ungidos como rei, não. Mas, enfim, ele foi ungido como rei e, ungido como rei, diga comigo, primeiramente, no mundo espiritual. Nada mudou no mundo físico. Gosto que você grave isso. Por que, bispo? Porque nós podemos ser ungidos hoje para algo muito grande, nada mudar aparentemente, e começar os processos, começar o trabalho de Deus, começar a ação de Deus, começar o trabalhar de Deus. E uma coisa interessantíssima é que no capítulo anterior ele foi ungido como rei. Não assentou o trono, não mudou nada. E no capítulo seguinte, capítulo 17,
ele é mandado para fazer algo que parecia algo não muito importante, que era só levar e ver como os irmãos estão e trazer o recado para o pai. Mas aqui começava a grande promoção da vida dele, porque aqui começava algo extraordinário, que faria com que Davi saísse do anonimato e entrasse em evidência perante toda a nação. Ele sairia a partir daqui do anonimato. E como seria? Enfrentando Golias. Quem vive fugindo do Golias, cuidado, viu? Quem vive fugindo do seu gigante, cuidado, porque a promoção vem daí. Sair do anonimato e ir para uma posição de destaque, está aí. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, porque às vezes a pessoa diz assim: meu Deus, mas Senhor, desafio tão grande. É no desafio grande, é no desafio grande. Então vamos lá, só para você entender. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel em Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para tomar para suas posições de combate. Israel e os israelitas estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável. Você vê que todo o procedimento de Davi irrepreensível, tudo que foi mandado fazer corretamente, tudo com ordem, tudo com decência, tudo com senso de responsabilidade. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, diga comigo, em voz alta, diga: todos fugiram, cheios de medo. Quem fugiu? Os israelitas. Quem fugiu? Os homens de Deus. Quem fugiu? O exército de Deus. Fugiram de medo. Passa. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei, diga comigo, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-los. Observe que nem com recompensa, o exército, um homem sequer se levantou, se manifestou, se colocou à disposição. Nem com recompensa. Nem havendo a recompensa de riqueza, de ser enriquecido, não havia, a mão, né, o rei daria a sua filha, seria genro do rei, e a sua família isenta de impostos. Esse ponto é um ponto que eu acho extraordinário. Por quê? Porque sempre, quando nós enfrentamos os nossos desafios, quando nós enfrentamos os Golias da vida, quando nós encaramos pela fé, quando nós lutamos pela fé, sempre há uma recompensa.
Você enfrenta o Golias, você enfrenta o gigante, você vence o gigante e você é recompensado. Está entendendo o que eu quero dizer? Pense nisso, por favor, porque esses dias, numa segunda-feira, eu preguei o seguinte: muitas vezes a gente pesa mais o sacrifício do que o benefício, e a maior parte das pessoas tem esse hábito, por isso que nunca pagam o preço, nunca estão dispostas a pagar o preço, porque sempre estão medindo o sacrifício, e nunca conseguem olhar o benefício, e por isso não se esforçam, por isso não pagam o preço, por isso não enfrentam aquilo que precisavam enfrentar. E aí, o que acontece? Observe que aqui a recompensa era para quem quisesse, para quem estivesse disposto. E esse é um outro problema: ninguém esteve disposto, ninguém se posicionou, ninguém teve coragem. Amém? A oportunidade foi dada a todos, e por que não enfrentaram? Quando Davi se posicionou, levantou um monte de oposição. Quando Davi, pela sua fé, por aquilo que estava dentro dele, ele acreditou, muita gente se manifestou contrário, inclusive tentando desestimulá-lo. Vamos lá. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, diga comigo, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Na verdade, isso aqui é frustração, né? Porque ele poderia ter se manifestado, ele não se manifestou. Quando ele viu o irmão se manifestando, primeira coisa, ele se irou com o irmão e disse: por que você veio aqui? Para que você? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Você veio aqui para ver o circo pegar fogo, meu filho. Cuidado, porque quem não se posiciona se incomoda quando o outro se posiciona. Já viu isso? Sim ou não? Quem não se posiciona, quem não enfrenta quando o outro enfrenta, e principalmente quando obtém os resultados, incomoda. Mas a oportunidade está aí. Como sempre falamos, todos nós, o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Não tem mais sortudo ou mais azarado. Tem os que buscam mais e os que buscam menos. Tem os que pagam preço e aqueles que não pagam preço. Tem aqueles que têm buscado a bênção, usado o teu tempo, o que seria a sua sorte, que é a bênção de Deus, usado o tempo para buscar a Deus. Então não é que tem mais sorte ou mais azar. É isso que nós precisamos analisar. Então, quanto mais nós temos comunhão, intimidade com Deus, nós damos condições de Deus falar, dar direção, Deus colocar o seu Espírito em nós, e o Espírito, um Espírito necessário para grandes desafios. Porque se eu voltar um pouquinho a leitura, que eu não vou voltar, mas se eu voltasse aqui a leitura, se eu voltasse no capítulo, rapidinho, se eu voltasse no capítulo 15, se não me engano, 14, deixa eu ver, desculpa aqui que minha Bíblia não estava aberta, no capítulo, diz assim, diz assim, capítulo 16, versículo 14, capítulo 16, versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, diga comigo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, diga, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Capítulo 16, capítulo anterior. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aí, analisa. Quando todo mundo cheio de covardia, de medo, fugindo,
Davi pronto. Quando Davi escuta, espera aí, quem estiver disposto a enfrentar o Golias, quem enfrentar e derrotar, será enriquecido. Vai receber a filha do rei como esposa. E a família isenta de impostos. Minha chance. Minha oportunidade. Eu quero. Eu sempre falo sobre isso, cuidado, porque tem um monte de religioso, mais santo do que Deus, viu? Inclusive, você sabia que eu já recebi muita crítica dessa reunião aqui, ó, de igrejas, de pastores, muitas dessa reunião. Por quê? Ninguém tem que ir na igreja para pedir a Deus dinheiro. Vai no banco então. Vai no agiota. Faz isso. Se você não pedir àquele que é dono do ouro, da prata, aquilo que tudo quanto há nos céus e na terra pertence a ele, então vai no banco, vai pedir. Vai pedir emprestado para o pai, para a mãe. Vai no agiota. Vai lá. E inclusive as pessoas que me criticaram, igreja devendo, nome sujo, o nome de Jesus sendo envergonhado, porque nem as contas da igreja paga. E a Bíblia ensina o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro. Quando algum mal nos sobrevier, espada, fome, peste, praga, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois o teu nome está nela, e clamaríamos ao Senhor, e o Senhor nos ouviria e nos livraria. Amém? Então, espera aí. Engraçado que isso aqui não está aqui à toa, né? Vem a recompensa, será enriquecido, vai receber ouro, prata, a filha do rei, mais a sua família isenta de impostos. Eu quero isso. Lembrando que quando Deus fez o chamado a Abraão, por isso que o cristão ele tem que ter um mínimo de ambição, porque quem não tem ambição não paga o preço. Tem que ter um mínimo. Porque quando Deus chamou Abraão para algo maior. Chamou Abraão para algo maior. Porque a oferta que Deus fez a ele era que ele largasse tudo e seguisse o Senhor, que o Senhor o abençoaria e faria dele grande. Grande. E ele creu. Eu quero. Perguntou Davi: o que é mesmo? O que vai receber? Vai receber isso. Opa! Eu creio. Eu quero. E eu vou lutar. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Qual foi a pergunta? Qual foi, gente? Qual foi a pergunta, gente? Que vai receber? Qual é a recompensa que receberá quem vencer esse gigante? Vai receber isso. Os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, diga comigo, em voz alta, por favor: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro.
Desde a mocidade. Até porque os filisteus começavam a ser treinados aos 5 anos de idade. Como é que ele vai lutar com um cara que nasceu aprendendo a lutar, cresceu lutando, um homem gigante de estatura monstruosa? Como é que ele ia lutar? Passa. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Quer dizer, se Deus já me deu a vitória contra o leão e o urso, se Deus me deu a vitória, aliás, tá? Grave uma coisa importante. Quem já me ouviu pregar sobre esse texto, esse ponto é um ponto importantíssimo, porque geralmente as pessoas desprezam algumas coisas. Há estudiosos que acreditam que aqui ele foi escolhido como rei, porque Deus olhou para ele e disse: se esse rapaz é capaz de fazer isso, se arriscar tanto por causa de uma ovelha, o que ele não fará pelo meu exército? O que ele não fará pelo meu povo? E aqui ele foi escolhido como rei, porque se ele arriscava a sua vida para salvar a vida de uma ovelha, então o que ele não faria pela nação? Amém? É o famoso foste fiel no pouco. É o famoso foste fiel no pouco. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, diga comigo, me livrará das mãos desse filisteu. Olha o que é a confiança. Olha o que é a confiança. Como é importante você ter experiências e passar por cada uma delas. O quanto isso te faz crescer. O quanto isso te fortalece. Se o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, tentando colocar do próprio rei. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, lembrando aqui, fazendo uma observação importante sobre a armadura, porque nem sempre tem coisas que não funcionam nem para o próprio dono, né? Ele queria colocar em Davi a armadura dele, mas não estava servindo nem para ele, porque ele não estava usando a armadura para enfrentar o Golias, né? Não, pega aqui minha armadura, pega aqui que você vai protegido, vai te dar uma outra dinâmica na guerra, mas nem ele tinha coragem de usar. Entendeu? Davi tentou colocar em Davi olhou, falou: não, isso aqui não dá certo, não funciona para mim, pode tirar tudo, eu vou com quem eu tenho mesmo. É eu com Deus, é eu com a minha fé e com aquilo que eu tenho. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha aproximando-se de Davi, olhou para Davi, diga comigo, com desprezo, porque o gigante trata com desprezo, o problema trata com desprezo, o problema humilha, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, diga comigo, e fez pouco caso dele.
Há pessoas que faz pouco caso, há inimigos que faz, há gigantes que faz pouco caso, que despreza, que humilha. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu, diga comigo, amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você, diga comigo com voz alta, diga: você vem contra mim com espada, com lanços, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E olha essas palavras agora. Hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Diga: e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você vê que ele já desafiou e já declarou, fez a declaração. Sabe a declaração que nós ensinamos? Que muita gente não leva a sério? Sabe? Que depois tem que observar aqui e falar: mas funciona, né? Nossa, eu ouvi o testemunho, funciona. Na vida daquele que crê, funciona. Na vida daquele que leva a sério, funciona. Tudo que a gente faz por fé e leva a sério, funciona. O que não funciona é o que a gente age na incredulidade, na dúvida, mas o que nós fazemos por fé funciona, não tem como não funcionar. É a palavra de Deus sendo colocada em prática. Hoje mesmo, você vem contra mim com espada, com escudo, com lanças, com dardos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E mais, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, como ele declarou, como ele profetizou, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lanças, com dardo, você vem contra mim muito bem armado, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti em nome do Senhor, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu cortarei a sua cabeça. Olha aqui, primeira declaração, porque como já ensinamos, antes de um grande milagre, uma grande declaração de fé. Antes de uma grande conquista, uma grande declaração de fé. E aí, assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e com uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Diga comigo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E então os homens de Israel perseguiu, e exatamente como foi declarado por Davi, foi o que aconteceu, e os corpos ficaram espalhados. Essa, na verdade, é a realidade de muitos. Várias lições nós tiramos daqui. Primeiro, quer ser promovido? Não fuja dos desafios. Não fuja do gigante. Enfrente o gigante. Não é fugindo que Deus vai te dar vitória. Não é se escondendo que Deus vai te dar vitória. Viu? Não é temendo e se escondendo que Deus vai te dar vitória.
Grave que sempre após uma grande vitória, você enfrentando o seu gigante, o Golias da sua vida. O Golias, o que é o Golias da sua vida? O que é o gigante da sua vida? O que é um gigante para você hoje? O que você tem medo de enfrentar? O que te afronta? O que te humilha? O que te trata com desprezo? Quais são os problemas que é como um gigante, o Golias, na tua vida, que quer te arrebentar? Coloque na tua cabeça isto, que após você vencer esse Golias, tem a recompensa. Você vence esse Golias, você é recompensado. Você vence esse Golias, você é recompensado. Após a vitória sobre esse Golias, vem a recompensa. E geralmente, nós queremos coisas grandes, mas nós não queremos enfrentar os grandes desafios. Estamos fugindo dos grandes desafios. E aqui era a oportunidade que Deus estava dando a Davi, da nação conhecê-lo. Porque a partir daqui, ele sairia do anonimato. Primeiro ele foi ungido como rei, mas nada mudou. Só que esta vitória o colocaria em evidência diante de toda a nação. Está entendendo? Sim ou não? Essa vitória faria com que toda a nação olhasse para ele com outros olhos e tivesse um outro respeito por Davi. Só que aqui ele estaria ocupando uma outra posição na vida, porque a partir daqui ele seria um homem rico. A partir daqui ele seria um homem conhecido. Ele se tornaria da família real. A sua família seria beneficiada. Só que não cessariam os problemas, porque tinham outros desafios. Porque não é simplesmente isso. Porque quando ele venceu Golias, e a nação inteira gritava e cantava e aplaudia Davi, e gritava o nome de Davi, despertou ciúmes no coração do rei. O rei que não teve coragem de enfrentar, então agora tinha ciúmes do reconhecimento de Davi. Você vê que são desafios em cima de desafios, isso nunca vai mudar. Você que tem que se preparar para eles. Isso nunca vai mudar. Nunca. Pode prestar atenção que você está no anonimato. Você está no anonimato, ninguém mexe muito com você. Mas você vai escutar muitas palavras que você não gostaria, você vai ser tratado com desprezo, você vai ser humilhado, você vai ser desprezado. Quando você enfrenta o que você precisa enfrentar e começa a sobressair, você desperta um outro sentimento. Desperta a inveja, né? Desperta a perseguição. As pessoas, como o próprio irmão, vira e diz: eu conheço a maldade do seu coração, você é um presunçoso, você está aqui só porque você quer ver o circo pegar fogo. E aí? Aí ele consegue essa grande vitória, aí incomoda até o rei, mas não importa, fazia parte do processo, fazia parte do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Por isso que você não pode ser dodóizinho, tem que ser casca grossa, tem que estar imunizado, tem que estar preparado, porque quanto mais você cresce, mais em evidência você se torna, você vai estar. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão invejar, as pessoas vão tentar tomar o teu lugar, as pessoas vão te criticar, vão falar no teu nome, vão colocar elas vão falar que você é presunçoso, que você é mau, que você é isso, vão colocar coisas que não existem dentro de você. E é como eu sempre digo, por isso que muitas pessoas têm desistido dos sonhos, não estão preparadas para isso. Qualquer palavra de quem quer que seja, já é desmotivadora. Você vê que a primeira palavra, o primeiro que deveria apoiar era o irmão de Davi, o primeiro diz: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Ah, eu te conheço, rapaz, sei da maldade do teu coração.
Ele vira as costas, continua aqui a conversa. Como é que é mesmo? O que vai acontecer? O que vai receber? Aí chega até o rei. Ele chega, e aí? Não, eu estou disposto a lutar. Você não pode, você não tem condições. Você não tem condições, você é só um menino. É motivador essas palavras ou não? Encorajadoras? Não, você é só um menino, ele é um gigante, ele é treinado, você não está preparado, você não pode. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Eu já tenho outras experiências. Se Deus já me deu livramento contra o leão e o urso, quando tomo uma das ovelhas de meu pai, se Deus tem me dado vitória, vai me dar contra esse filisteu. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Então nada daquilo entrou, a fé dele era maior. Não adianta opiniões. É isso que eu quero dizer, quando você tem uma relação com Deus, quando você vive uma fé, não adianta opiniões. Opiniões não têm peso na tua vida. Palavras desmotivadoras não têm peso na tua vida. Você sabe o que está dentro de você, você sabe o que você crê, você está ouvindo a voz de Deus, porque naquele momento, certamente o Espírito de Deus estava impulsionando ele a fazer aquilo que Deus tinha para ele. Só que, preste atenção que, enquanto o filisteu estava lá, passou 40 dias, 80 vezes, humilhando, desafiando, não apareceu um, a humilhação permaneceu. A vergonha permaneceu. Enquanto estava ali, era tudo, todos eles se diziam homens de Deus. Mas homens de Deus covardes. Homens de Deus desprovidos de uma fé corajosa. Homens de Deus que só acreditavam em recursos naturais. Porque todos os demais acreditavam só em recursos naturais. Porque se acreditasse no sobrenatural, teria enfrentado. Estou certo ou estou errado? Então, peraí, espada por espada, escudo por escudo, nós não podemos, nós não damos conta desse filisteu não. Tudo acreditando na sua própria capacidade, na sua força, nas suas habilidades. O único que chegou lá, desprovido de toda a capacidade, dizendo, não, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus a quem você tem afrontado, te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Deus deu a vitória através desse um. Recursos não humanos, ele não acreditava, porque ele não tinha uma espada, ele não tinha um escudo, ele não tinha uma lança. Ele acreditava que aquela vitória, ela só poderia acontecer através do poder de Deus. E foi por isso que venceu. Geralmente, o que acontece? As pessoas vivem assim, mas eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, mas eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o favor de Deus, eu tenho Deus por mim, eu vou lutar, e eu vou lutar com pouco que eu tenho, e Deus vai me dar grandes vitórias, com pouco que eu tenho eu posso fazer coisas grandes. Amém? Então com pouco que eu tenho Deus vai me promover, e se Deus quer que eu enfrente, eu vou enfrentar. Eu não vou temer. Senhor, me capacite, me dê forças. E será que Davi, em nenhum momento ali, de repente, bateu dentro dele algum sentimento? Com certeza, é humano. Mas eu creio, eu vou enfrentar. Observe que tudo na vida é você agarrar as oportunidades. Eu estava mostrando só para não estender muito, eu estava mostrando, cadê os jovens que participaram da cruzada lá, da gincana? Levanta a mão, por favor. Vocês viram o vídeo que eu mandei para vocês? Vocês viram lá o testemunho que eu mandei para vocês? Eu mandei para o trabalho dos jovens nesse sábado, uma mensagem que eu gravei para eles, um testemunho pessoal, porque eles estão numa gincana de louvor, jovens que estão começando a louvar, estão começando a cantar, tocar, e
eu estava mostrando a eles o seguinte: a gente começa com o que tem, a gente não escolhe. Porque eu estava mostrando a eles que quando eu comecei, eu não comecei, hoje vocês olham para mim, eu estou aqui como líder da região, como bispo, estou aqui pregando para vocês, ensinando, mas eu comecei aonde eu não tinha talento nenhum, não tinha nenhum dom nessa área, mas era necessário, precisava de apoio, a igreja precisava de apoio, e eu comecei no louvor, sem saber cantar, somando com louvor, sem saber cantar e sem saber tocar. Já que vai passar vergonha, eu ajudo a passar. Era mais ou menos assim, mas era com sinceridade, com amor, mas não tinha talento. A verdade é isso, né? Quanto à bênção de Deus, ainda eu olhei, eu vou mostrar para você, você vai chocar com o que você vai ver ali. Eu mostrava que você vê que coisa interessante, né? Quando a bênção de Deus está, porque quando a igreja começou, a igreja não tinha um louvor adequado. Quando a igreja começou, você vê que começa a pureza é tão grande que nenhum equipamento de som adequado a igreja tinha. A igreja tinha uma caixa, simplesmente uma caixa que ficava ali no altar, virada para a igreja, não tinha retorno, porque ninguém entendia muito, e essa caixa era uma caixa que foi mandado fazer numa loja automotiva. Não é som preparado para um estabelecimento fechado dessa forma. Era uma caixa de som que foi montada igual essas caixas que os caras colocam na traseira da Saveiro aí, fica aí, pum, 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 pum. Sabe essa? Nem boa assim não era. Gostou da batida? Gostou? Nem essa era. E aí, tinha que começar. E aí, quem vai? Começa um cantar, os outros apoiam. E eu era um desses que apoiavam. Não sabia cantar, não sabia tocar, só fazer. Então, eu ainda falei assim, você está vendo? Quando uma coisa começa na bênção do Senhor, porque aquilo tinha tudo para dar errado. Verdade, não tinha como dar certo aquilo. Não tinha. E a coisa quando vai na bênção, pode ter tudo para dar errado, mas dá certo. E depois eu fiquei tão metido que eu arriscava cantar sozinho. Eu arriscava cantar sozinho, né? Porque aí tinha as reuniões que não tinha quem apoiasse, que não tinha quem tocasse, que não tinha quem cantasse, então aí tinha que encarar. Encarava. Fazia reuniões sem nenhum músico, sem nenhum instrumento, cantava, puxava no gogó, né? Feio para chuchu, mas fazia. Então, aonde eu quero chegar? Porque eu estava mostrando a eles, a gente não escolhe. Espera aí, Deus está colocando isso para eu fazer, agora eu vou fazer. Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer. E aí Deus vai te direcionando. Você não escolhe o que você quer fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque quem é orgulhoso não faz. Quem é soberbo não faz. Quem é covarde não faz. E aí eu posso ir acrescentando sentimentos aqui, mais sentimentos que impedem as pessoas de serem usadas por Deus. E a verdade é que Deus precisa de pessoas que enfrentem. Deus precisa de pessoas que se coloquem como disponíveis. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, eu não vou fugir. O Senhor é quem vai me capacitar. A vitória vem do Senhor. Amém, pessoal? E aí, depois Deus vai acrescentando, Deus vai multiplicando. E o que eu quero mostrar é que havia pessoas muito mais capazes e preparadas do que Davi, só que não foi com eles, até porque não tinham a fé, o espírito que havia em Davi. Então Deus não pôde dar vitória e dar o livramento, e também muitos tiveram a mesma oportunidade, só que somente Davi agarrou aquela oportunidade e foi altamente promovido por Deus. Amém?
derrote o seu Golias, enfrente o seu Golias, derrote o seu Golias, e você vai ser altamente recompensado. Amém? E não quer dizer que vai ser mar de rosas, porque você termina de enfrentar, termina de vencer aquela batalha, você já pode enfrentar uma outra na sequência. Agora um pouco diferente. Você já vai enfrentar uma outra na sequência. Só que cada grande desafio, cada grande batalha que você enfrenta e você vence, é mais uma recompensa. Você é recompensado. Amém? Fique em pé, por favor. Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, foi uma declaração poderosa ou não foi? Foi uma declaração de hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará, quer dizer, hoje mesmo eu vou te vencer. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo. E exatamente como saiu da boca dele. Olha lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e aos animais selvagens de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá. E você vem contra mim com toda, que é o que você deveria dizer, né? Você talvez hoje você se sinta menos estruturado, né? Você se sinta menos preparado do que outras pessoas, do que a concorrência, não sei. Mas nós devemos lançar a mão daquilo que nós temos. Quer dizer, eu não tenho esse recurso, eu não tenho aquele recurso, mas eu tenho o Senhor a meu favor. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. E se você tem o favor de Deus na tua vida, você já tem mais do que o suficiente. Entendeu? Então, aqui quando ele não tinha nada, depois ele se tornou rei, e um dos maiores. Depois ele ocupou uma posição extremamente, mas quando ele começou sem nada, lá embaixo. Está entendendo? Que eu não estou dizendo a você, o bicho está dizendo que não é importante, mas já viu alguém já começar grande? Já viu alguém já começar já por cima? Tem aqueles até que começam, mas não tem nem estrutura, desmorona, perde tudo. Quando ele não tinha nada, ele estava ali, na fé. Na fé. Você pode ter estrutura, você pode ser grande, você está vindo a mim, você me despreza, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje o Senhor me dará essa vitória. E exatamente como ele declarou, exatamente como ele creu, e pegou ali a sua funda com a pedra e lançou. E para pensar como é o agir de Deus, né? Você vê que o gigante, quanto pesava a couraça dele? 60 quilos. Ele tinha um escudeiro na frente dele ainda. Ele tinha capacete. Ele estava todo, caneleira. Ele tinha tudo. Você vê que Deus conduziu aquela pedra no único lugar que ela poderia entrar. E ela cravou na sua cabeça. E ele caiu. Amém? E a coisa mais interessante, que eu sempre falo sobre isso, que você vê quando um homem é prudente de verdade, um homem espiritual, tem discernimento, você vê que ele não saiu comemorando só porque ele derrubou o gigante. Ele foi prudente, ele foi até o final. Ele foi e pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Que só ali cortando a cabeça do gigante que ele sabia que aquele gigante não se levantaria mais. Tanto é que o texto diz, acabou de matar, né? Acabou de matar, então pode ser que não estivesse morto, totalmente morto. E você vê que quando você não corta a cabeça do problema de uma vez por todas, ele se levanta e se levanta cada vez mais forte. Já viu isso ou não? É ou não é? Às vezes quando você não pega para resolver, não, eu vou cortar esse aqui, eu não vou sair comemorando porque eu derrubei ele, não.
Eu vou cortar a cabeça dele de uma vez por todas. Se você não faz isso, ele se levanta e vem mais forte ainda. Por isso muitas pessoas, de tempos em tempos, estão enfrentando o mesmo problema e ainda mais forte. Cada vez ele vem pior, porque não pegou realmente para cortar, eliminar de uma vez por todas, cortar a cabeça dele. Amém? Amém. Seja o Davi. Se levante com força. E no meio de uma multidão, você é aquele que realmente crê, que enfrenta, não foge dos desafios. Deus tem colocado oportunidades em frente de cada uma delas, em frente. Porque se você enfrentar, não tem como você não vencer. E vamos hoje nos levantar e você vai determinar, assim como Davi determinou, ele decretou, ele profetizou aquela vitória, e como saiu da boca dele estava acontecendo, você vai decretar a sua vitória, você vai profetizar esse gigante caindo por terra, você vai profetizar. Essa é a chave da sua próxima. Então levanta aos céus e com toda a tua fé profetiza agora em nome do Senhor Jesus.